Boa noite a todos, bem-vindos. Está a começar 2026 e nada melhor do que programar 2026 como deve ser, com os pés na terra e com um planeamento muito rico e não apenas com os tradicionais votos de ano novo. Então, bem-vindos, é um prazer estarmos aqui juntos, muitas caras conhecidas, praticamente todas. Então, vamos lá. Todos sem papel e caneta. Vamos iniciar. Todos se recordam de um dia que tínhamos trabalhado muito, mas muito mesmo, e tínhamos chegado ao final do dia com a sensação de não ter feito nada. Às vezes são 16 horas de trabalho intenso e chegamos ao final do dia sem sentir que trabalhámos. Já vos aconteceu essa sensação um pouco estranha? Ou seja, em termos de trabalho horário, foram muitas horas, foi um trabalho muito profícuo até, em termos de coisas feitas, de tarefas feitas. Mas a sensação, a percepção individual é que hoje não fiz nada. Quem nunca viveu, levanta o braço. Aliás, todos viveram, todos vivenciaram esta circunstância. Porquê é que nós vivenciamos? Porquê é que isto ocorre? Porque atualmente nós fizemos muitas coisas. A cara da Catota foi, pois, isto agora foi engraçado. Então venham, vamos pensar em conjunto. Alguns de vocês já sabem que é um assunto que temos falado mais vezes, mas vale sempre a pena colocar a questão. Vejam se, no vosso caso, não foi isto que aconteceu. Quando eu estou no meu dia a dia e nesse dia a dia eu não estou a construir o Eduardo do futuro, basicamente eu não contribuo nada para o Eduardo do futuro. Eu só estou a picar um ponto. Ou seja, eu vou sentir que eu não estou a fazer nada porque eu estou a fazer tarefas que não agregam valor ao Eduardo do futuro. Então, este é um grande diferencial de pessoas que levam a vida com o foco no futuro ou de pessoas que simplesmente se limitam a viver o dia a dia sem grandes perspectivas, enfim. E isso faz uma grande diferença. Planear, mas planear com tato, com sensibilidade. Então, esta aula é precisamente para que nós não tenhamos que viver muitos dias durante este novo ciclo que agora, enfim, que começou agora há umas semanas, não tínhamos que viver dias que chegamos ao final do dia com muita coisa feita e com um sentimento vazio de não ter contribuído com nada para o Eduardo, a Sofia, o Nuno, do futuro, que é a pessoa que nós queremos ser, que nos dá essa ligação para o futuro, que nos dá essa confiança, esse entusiasmo. Quando o ser humano ele perde essa ligação de futuro, ele murcha. É um pouco, na natureza, não sei se já repararam, não existe estabilidade. Ah, está igual. Não existe está igual. Por exemplo, a Maria João, uma campeã de tiro ao alvo, verdadeiramente, literalmente. Se ela se mantiver com as mesmas prestações no tiro ao alvo durante muito tempo, para ela não há progresso. Logo, ela começa a percepcionar que está a retrair. Na vida é assim. A pessoa tem um relacionamento há 10 anos, ele continua igual, não mudou nada, não está a evoluir, ele está em retração. Olá, Cristina, prazer também. Bom, muita gente boa. Então, vamos definir os nossos objetivos, mas bem definidos, e antes de colocarmos no papel as metas, os objetivos concretos, mensuráveis, que eu possa analisar, essas coisas, vamos pensar antes de mais, com os botões de cada um. Vale a pena, ainda que seja subjetivo, quem é que eu me quero tornar este ano? Que valores é que não vão ser negociáveis para mim agora? Talvez fossem no passado, mas que eu gostaria de dar uma guinada, por exemplo, gostaria de marcar com mais assertividade alguns valores. Ou que áreas da vida é que sente que estão desalinhadas e tinham que alinhar. Vamos fazer aqui uns momentos de autoestudo. Estamos em grupo, então não dá para estudar individualmente. Quem é que eu quero ser? Quem é que eu me quero tornar? Lembram-se daquela frase, eu não vou arriscar o autor,
eu tenho escrito numa apresentação, mas eu não vou arriscar o autor. Ele diz assim: a excelência é uma sucessão de. Basicamente, a excelência é um hábito. Então, tudo aquilo que eu fizer, como hábito, vai visar essa excelência. A frase não é neste ponto. A frase é: a excelência é fazer uma coisa bem feita repetidas vezes. Então, é um hábito. Então, basta criar esse hábito e nós tornamos-nos excelentes. A linha é mais ou menos esta, o raciocínio. As palavras não são exatamente estas. Então, o que é que eu me quero tornar? E vamos ter que depois criar uma rotina para que isso aconteça, obviamente. Mas o que é que eu quero ser no final deste ano? Quais são os valores que eu quero, que já são meus, que talvez tenha negociado no passado e que eu não vou permitir que sejam negociáveis? Ou os valores que já não eram negociáveis e eu vou reafirmá-los ainda mais? Ou que áreas da minha vida que não estão completamente alinhados, às vezes não são áreas da vida, às vezes são pequenas partes da nossa personalidade que não estão completamente arrumadas. Então, antes de começarmos a definir objetivos, é interessante criar uma priorização do que é mais importante. Olhando para o futuro, o que é que eu quero construir? Quem é a Sofia que eu quero construir no futuro? O Nuno, quem é que eu quero ser? E vamos escrever algo, ainda que seja, em alguns casos, subjetivo, perdão, mas que podem ser questões do género. Eu quero relativizar mais determinado tipo de circunstâncias que depois me geram conflito. Isso pode ser algo que está desalinhado na minha vida e depois nós, nós temos que entender que nós vamos definir objetivos hoje, certo? Vamos ter que definir hábitos, ou seja, rotinas, para nos levar a esses objetivos. Quem é mais disciplinado consegue colocar essas rotinas mais facilmente em jogo. Quem é menos disciplinado tem que gerar um pouquinho de esforço adicional. Mas depois o que vai impactar muito em eu chegar a esses objetivos é a quantidade de interferências a que estamos sujeitos entre o ponto em que planeámos e o ponto em que depois no dia a dia em que temos que executar. Essas interferências são de múltiplas ordens, mas basicamente manifestam-se por instabilidades emocionais e físicas, doença, enfim, questões físicas ou emocionais. E é importante estar preparados, ou mentais, ou seja, estar preparado para elas. Ou seja, precavermos para quando isso ocorrer. Então vamos definir os nossos objetivos. O que é que eu me quero tornar? O que é não negociável? O que é mais importante para mim? Algo que não dependa do tempo, ou seja, daqui a 10 anos eu vou olhar para as metas deste ano e vou dizer, ótimo, era mesmo isto que tinha que ser. Ou pelo menos há objetivos que nós não temos a certeza absoluta. Se não tiver a certeza absoluta, você vai ter que gerir com a informação que tem hoje. Então vamos definir objetivos, que são aqueles objetivos que neste momento fazem mais sentido, que têm a ver com a pessoa que eu quero ser, tem a ver com aquilo onde que eu quero chegar, quer ver com aquilo que eu procuro ou que eu quero eliminar da minha vida. E vamos definir objetivos. Todos estão a conseguir seguir o raciocínio. Quem está de câmara aberta, fechada, se quiser abrir, é melhor. Os que estão de câmara aberta, deixa-me ver. Estão a conseguir seguir o raciocínio, estão a conseguir colocar objetivos. Na definição destes objetivos, é muito relevante nós definir os objetivos que sejam muito específicos, datados e mensurados, ou seja, que sejam mensuráveis, que eu saiba exatamente quando estou a atingir. Ah, mas como é que eu sei que estou a gerir um conflito? Simples. Aconteceu aquilo que antigamente me chateava e eu agora saio de lá com um sentimento de leveza. É isso, eu quero aquela sensação de leveza após aquilo ter acontecido. Então, esse é mensurável. Eu quero, perante aquela circunstância, estar a vivenciar algo determinado. Mensurável,
Outra coisa que é interessante ponderar é os objetivos não têm a duração de um ano. Então, eventualmente, os objetivos há objetivos que vocês estão a escrever que talvez sejam para também 2027, 2028, ou outros que vão ser anteriores. Tudo bem, mas vamos definir os objetivos importantes nesta fase, mesmo que não tem que ser para 31 de dezembro. Eu posso definir um objetivo para 31 de março, porque esse é o data, é o timeline útil daquele objetivo. Então, são os objetivos de 2026, mas não tem que terminar a 31 de dezembro, tá? Eles vão terminar quando for o momento útil deles se executarem. Se alguém tiver feito já, eu vou fazer um outro exercício e este parece mais infantil, mas é muito interessante. Eu vou-lhe pedir que você liste desejos. Agora não são objetivos nem metas. Imagine que eu sou o Aladino, sou o Aladino Eduardo, você esfregou a lanterna e eu saí aqui. Vum, good night. You have 10 wishes. Desejo é que vocês pediriam ao Aladino. Eu sei que é um exercício hipotético e, enfim, animado, se quisermos, mas por trás vai ter informação interessante. O que é que eu pediria a um Adalino, perdão, o que é que eu pediria lá ao gênio da lâmpada se fosse irrestrito? Pode escrever qualquer coisa. 10 desejos. Meta ao lado daqueles objetivos que já identificou, está bem? Não misture tudo. Este é um outro exercício porque eventualmente alguns de vós podem não ter objetivos suficientes. Alguns de vós já tinham objetivos a mais também, pode acontecer. Mas temos que liberar para que não fique nada por identificar, basicamente. Então, rapidamente, desejos. É muito engraçado que nisto dos desejos, eu já fiz isto dezenas e dezenas de vezes com múltiplos alunos de múltiplos backgrounds. A pessoa fica muito. Acho engraçado. O Aladino, agora vou pedir desejos. Mas depois de pedir três, a pessoa fica ali, começa ali a ficar num impasse. Ou seja, parece que de repente queremos tudo, mas quando dizemos, então vá, pede tudo o que tu quiseres. Nós pedimos duas, três coisas, quatro e começam-se a esgotar. Não todos, mas é uma tendência, generalizando, digamos assim. O que também é interessante. Então, escreva os seus desejos. Eu já vou dando informações, está bem? Eu só queria que vocês terminassem os desejos primeiro. Todos temos pelo menos 4, 5, 6, 7, 8, por máximo 10 desejos. Já tínhamos alguns objetivos antes, certo? Ok. Destes desejos que nós falámos, vamos retirar aqueles que vêm por carência. Ou seja, queria mais dinheiro, porque eventualmente não temos todo o dinheiro que queremos e porque o dinheiro nos dá liberdade. Mas vamos focar-nos naqueles que se referem, desculpem, naqueles que se referem, até pode ter mais dinheiro, mas aqueles que se referem não por uma escassez, aqueles que vêm pela realização de expandir para aquele ponto. Então, queria viajar mais, queria comprar um carro novo, queria mudar de casa. Normalmente esses são desejos apenas de upgrade de estilo de vida e não algo que constroem quem eu vou ser no futuro. Então, tenta nesses desejos todos, alguns vão ser bonitos, queria viajar queria ter cá a minha irmã a visitar-me, ou queria visitar não sei quem. São desejos bonitos e eventualmente até podemos mesmo definir objetivos com eles.
Mas vamos filtrar esses desejos todos da seguinte forma: eles realizam a Cátia do futuro, uma realização mesmo, ou é apenas um upgrade do estilo de vida, é apenas um upgrade de menor escassez num determinado item? Alguém que esteja com fome vai pedir mais comida, não é? Alguém que não tenha o dinheiro que gostaria quer mais dinheiro. Mas não, mas isso não significa que está a alimentar a pessoa, quem ela é. É apenas uma circunstância. Que o ideal, vocês sabem, não vou entrar aqui hoje neste ponto, mas dar um toque. No momento em que nós trabalharmos em algo e o principal seja o dinheiro, nós cometemos um erro crasso na vida, não? Nós temos que trabalhar por algo e o dinheiro é uma consequência daquilo que nós amamos fazer e faríamos de graça. Esse é um ponto extremamente importante para que a nossa vida tenha o mínimo de qualidade. Apesar de nós introduzirmos aos nossos jovens e nossas crianças o contrário. Eu vejo muitos jovens que passam aqui pela escola e eles estão à escolha da profissão para ver qual é que dá. Isso é uma receita para um fracasso de vida, de qualidade de vida. Então, cada um tem que ver aquilo em que ele é bom a fazer, aquilo que vibra, que dá prazer, como se a vida fosse um tic-tac e nós fôssemos morrer mesmo daqui a um pouco. Não há tempo a perder com bobagens de status social. Até é interessante agora que vamos olhar os objetivos, nós filtrarmos. Esses objetivos são só para si ou é para parecer para os outros? Já quer tirar um doutoramento porque eu quero o status que os outros me vão dar por isso ter doutorado. Ou pelo prazer de fazer doutoramento. É importante tirar essas fantasias que têm a ver com a aceitação social, que têm a ver com o que os outros esperam de nós e, por outro lado, aumentar aquilo que nós esperamos de nós, mesmo que ninguém esteja a ver aquilo que é realmente mais, que é relevante para nós, que não é, que é muito diferente daquilo que a sociedade espera de nós. Pronto, todos têm desejos, todos conseguiram filtrar aquilo que agrega valor à Eugénia do futuro, e esses desejos já estavam nos objetivos anteriores ou não? Se não estavam, podemos pescar alguns e colocar. E vamos colocar na mesma métrica. Se alguém tiver dúvidas, pode abrir o micro e falar, tá bem? Vamos colocar naquelas métricas. Objetivo, ou seja, meta, tem que estar mensurável, tem que ser definida no tempo, tem que estar muito bem compartimentada, tem que ser uma meta que gere estímulo. Então, se for uma meta muito simples, já fica aborrecido só de ler a meta, não funciona. Por outro lado, se for uma meta que só de ler aquela meta eu já fico petrificado, porque é uma coisa muito boa, mas é muito difícil, não vai funcionar. Em especial, até o nosso método, ele tem uma visão de que quem troca os meios pelos fins não costuma ser um bom negócio. O que é interessante é eu divirto-me muito para atingir algo que eu quero muito. Mas o trajeto, sabem aquela analogia do sábio que leva o aprendiz até ao alto da montanha, e o que era importante era o caminho até ao cimo da montanha, e não o facto de lá chegar. Então, é muito importante esse trajeto. Definir as suas metas de forma precisa, específica, datada, mensurável. Você sabe exatamente, ok, estou a sentir isto, esta era a minha meta. Check. Dependendo da palavra e dos autores, há uma diferença entre objetivo e meta, está bem? Eu estou a usar as duas indistintamente, mas no fundo serão metas muito precisas. A meta está ali, entre aqueles dois, é muito definida. O objetivo muitas vezes é mais vago. Então vamos usar meta, tá bem? Eu usei objetivo, mas as palavras são grunhidos que nós atribuímos determinado tipo de significado. Pode ser ao contrário se quiser, não tem problema nenhum. Mas estamos a falar de algo mensurável, não vago. Eu tenho o objetivo de um dia passear, enfim, dar a volta ao mundo. Tá, meta, 31 de dezembro eu vou viajar para a Índia e depois vou para... Enfim, é uma coisa muito mais precisa. Todos têm as suas metas. Quem tem mais de 5? O que é que acontece quando temos mais de 5 metas? Regra geral, há exceções, e eventualmente o Luís até pode ser uma dessas exceções, mas regra geral vira uma lista de desejos.
Porque meta, o ideal é ter uma. Eu vivo dia e noite com aquilo em mente, quando é uma coisa assim grande e significativa. Ou então duas, ou então três, mas se forem sete, eu vou ter, o que é que eu vou ter? Eu vou ter metas principais e depois vou ter outras que são acessórias, complementares. Então vamos dividir já as duas. Porque eu tenho que ter aquelas metas que têm a ver mesmo com a Luísa do N mais um, a Luísa do futuro, que são aquelas coisas mais realmente que afetam quem eu vou ser. E depois tem outras coisas complementares e essas podem ficar, ainda que sejam metas, mas não ficam no mesmo nível de importância. É possível, tudo é possível na vida, mas é muito improvável que alguém leve aquelas metas com grande destreza, também depende do tipo de metas, obviamente, mas se tiver 7, 8 metas. Mas são possíveis se elas forem complementares. Então vou dar um exemplo. A Luísa tem uma escola de música no Porto. Se alguém for do Porto, recomendo, vão lá aprender. É uma escola maravilhosa. Só de ver aquele ambiente é muito interessante. Agora imaginem, ela pode ter uma meta que é, ok, quero organizar este ano um campeonato, um concurso de piano, mas quero fazer uma coisa diferente. Mas essa meta já está ligada à meta da escola dela, está ligada, ou seja, são objetivos, metas intermédias de uma escola que ganha, que tem muita idoneidade e que vai desenvolvendo a sua atividade, está bem? Então, às vezes, há metas que estão dentro de outras metas. Então, veja lá se não está umas dentro das outras, que podem estar, mas para ter uma grande que englobe outras, para não ter 7 ou 8 metas. Posso dizer Vamos uma pôr, coisa? claro. Uma vez o Carlos Meia disse isso e foi engraçado ouvir, que é os teus objetivos pessoais competem entre si, pela tua atenção e pela energia que tu colocas neles. Então é isso, eu tenho 7 ou 8, sou essa pessoa, mas ponho a energia muito num até concretizar. Ainda que também vá pondo alguma energia nos outros, mas eu sei qual é que é aquele que tem prioridade. Então vai sendo tipo. Mas há outros que são mais a longo prazo, mas eu vou ter que pôr de energia para a longo prazo aquilo poder acontecer. Então acho que é essa questão da energia que tu colocas neles. E a palavra-chave que acabaste de dizer é prioridade. Nós temos que saber qual é a prioridade do momento. Ah, eu um dia quero ser um tocador de piano. Tá, mas quando? Não há prioridade agora. Eu vou tocando 5 minutos por dia, vou andando naquele caminho, mas não é a minha prioridade. É uma meta, médio e longo prazo, uma meta tranquila. Agora, as prioridades têm que estar muito bem definidas. E aí, aqui é que nós temos que colocar a nossa alma, é nas prioridades. Porque aqui a coisa vai mudar. Ah, mas eu quero mesmo ser pianista a sério. Então, Eduardo, 5 minutos não vai dar, não? Vai demorar demasiado tempo. Agora vamos fazer um diagnóstico honesto. Vamos fazer uma avaliação realista dos nossos recursos disponíveis, ou seja, energia, dinheiro, apoio, tempo, padrões que eu me saboto quando começo a ter determinado tipos. Ou seja, vamos tentar fazer um diagnóstico honesto do que nós conhecemos do nosso passado, se estas metas poderiam ser possíveis. Ou seja, para nós nos conseguirmos responsabilizar por elas e construirmos algo realmente interessante, vamos fazer um diagnóstico de veracidade. Muitas vezes acontece, talvez não convosco, mas com algumas pessoas acontece, que é a pessoa diz uma meta, mas no fundo é um desejo, é um espasmo emocional. Eu queria muito isto, mas depois eu já não tenho tempo para nada. O tempo da pessoa já está lotado. Então, se for uma prioridade, vamos ter que deslotar ou retirar algo para colocar aquelas novas rotinas que vão levar àquela meta. Nós vamos ter que definir hoje as rotinas que vão levar a cada uma dessas metas. Então, vamos fazer uma avaliação honesta. Tempo. Por exemplo, há mulheres que têm, as mulheres são uma viagem hormonal a cada ciclo, não é? Há mulheres que em TPM produzem menos, muito menos. E depois, no outro período a seguir, produzem mais. Então, isso de alguma forma tem que estar ponderado.
A quantidade de energia, a quantidade de tempo, de dinheiro que eu tenho para investir. Se, não, mas vou ter que arranjar um trabalho das 9 às 6 para me derrascar. Não posso tratar já daquilo que é o meu eu do futuro. Então tenho que pôr os pés na terra e dizer, então isso vai ter que ir mais devagar do que o que eu estava a planear. Vamos fazer aqui um banho de humildade e um diagnóstico honesto do ponto de partida. Onde é que eu estou hoje em dia? O objetivo é, onde é que eu estou? Quais são as minhas limitações? Tempo, de dinheiro, de padrões em que eu normalmente não cumpro, às vezes comprometo, mas depois falho nas disciplinas. Vamos identificar o que é que pode correr mal. Nós sabemos o que é que pode correr mal. Onde é que eu já falhei no passado, e foi bom ter falhado, porque agora eu vou conseguir recordar disso e identificar já um padrão onde não correu bem. E vamos escrevê-lo mesmo. A vantagem, nada do que eu estou a dizer aqui é novo, acho eu, para ninguém, hoje em dia. A grande diferença é que nós somos da prática, então nós vamos fazer em conjunto, vamos fazer os nossos objetivos do ano, mas escrevendo, fazendo mesmo, e não apenas sabendo que é assim que se faz. Quais são os padrões de sabotagem? Reconhecimento daquilo que é o seu tempo disponível, energia disponível, dinheiro, eventualmente, se for o caso, avaliar as várias áreas da vida. Estou a cuidar da mãe, então não sobra tanto tempo assim. Vamos pôr os pés na terra e levar um banho de realidade para sabermos qual é o ponto de partida. Não tem que mexer nos objetivos, mas vamos ter que, entre esta realidade e o objetivo, vamos ver como é que vamos construir as rotinas e alinhar essas metas com a energia pessoal. Tudo bem. Ninguém tem mais de 5 metas para já, prioritárias, para não? 3 prioritárias, no máximo era o ideal, daria, e depois outras metas, mas são complementares ou são de médio e longo prazo, não são já prioritárias. Quando lê essas metas, dá-se uma certa inspiração, dá-se uma alma, ou é, as metas do ano e tal, ou ficamos muito estressados. Isto é muito importante porque a meta tem que nos gerar a emoção correta, de entusiasmo, de inspiração até. Não pode gerar ansiedade, nem deve gerar aborrecimento, se for muito fácil. Que aí não vamos fazer as coisas com a alma de vida. Tá? Alright. Temos metas datadas, prioridades, fizemos um assessment aqui das limitações, vamos trabalhar sobre elas. Vamos definir rotinas. Ou seja, vamos definir primeiro objetivos intermédios, ou seja, metas intermédias. Então, para eu ser um virtuoso do piano em 2028, eu vou ter que estar no nível 8 em 2026, ou uma coisa do género. Então, eu vou ter que trabalhar tantas horas por dia. Vamos tentar trazer essa meta lá da data em que ela está, trazê-la paulatinamente, avançando com ela para trás. Às vezes é um exercício que não é exatamente assim, depois a vida não tem esse fluxo, mas eu vou trazer a meta para trás. Então, se é para daqui a um ano, como é que eu devo estar daqui a 6 meses? E como é que eu devo estar daqui a três? E como é que eu devo estar daqui a um mês? Até chegar, o que é que eu tenho que fazer amanhã? E isso é interessante, definir uma próxima ação para amanhã. Mas faça metas, algumas metas intermédias, relevantes. Olá, Isa, bem-vinda.
Depois pode seguir na gravação a parte do início, está bem? Estamos a definir as nossas metas com pés e cabeça para o ano de 2020, enfim, para o período que agora inicia. Então vamos definir essa, essas rotinas, essas metas intermédias primeiro, e agora vamos pensar simultaneamente. Todos fizeram metas intermédias, ou pelo menos algumas intermédias. Ok. Vamos pensar em termos de rotina agora. Observando o seu passado, como é que foi a gestão emocional e a interferência da gestão emocional quando já teve outros objetivos marcados? Basicamente, porque é que falhou outras rotinas, tentou implementar no seu passado e que não conseguiu? Como é que foi, ou seja, qual foi o trajeto emocional, o que é que aconteceu emocionalmente? O que é que nós queremos chegar? Por exemplo, há um dia, algumas pessoas, é muito comum, um dia que estamos muito cansados e nós comprometemos-nos a fazer aquilo todos os dias ou fazer naquele dia. Estamos muito cansados e a pessoa diz: consigo, estou cansado, vou dormir e não faz. E depois a pessoa acaba por sentir um bocado mal que não está a cumprir. Outra vez, sei lá, divorciou-se, está num período muito complicado emocionalmente, discutiu com o patrão, e essa instabilidade emocional faz com que a pessoa quebre e ela deixou de continuar a seguir as rotinas. Ela abandona-se. E o que é interessante definir aqui, antes da rotina completa, isso acontece com todos nós. A disciplina é, é o, é o que é necessário em tudo aquilo que nós quisermos tem um preço, se quisermos. E o preço é essa disciplina. Disciplina com constância. Então, disciplina é o quê? É a minha capacidade para introduzir novas rotinas na minha vida. Constância é a capacidade de as manter durante o tempo necessário para elas surtirem o efeito necessário. Há pessoas que têm falta de disciplina porque não sabem bem aquilo que querem. Elas não estão com muito propósito, muito comprometidas. E há pessoas que estão muito comprometidas, mas depois não têm tanta constância porque não têm muitas interferências na vida delas. Ou fisicamente, de sono, de saúde, ou emocionalmente, ou coisas do passado que não estão resolvidas emocionalmente, a pessoa quebra emocionalmente e depois não consegue cumprir as rotinas. E o que é que isso vai fazer? Que a autoimagem da pessoa, a autoestima da pessoa vai caindo em flecha na proporção direta em que ela fizer mais metas e não as cumprir. Que há uma autoimagem que fica altamente dilapidada. Então vamos definir hoje, se for o caso, não sei exatamente o que é cada um, mas rotinas mínimas básicas. Tipo, estou doente, não consigo escrever o meu livro. Então mentaliza que está a escrever, pensa no livro, pensa nas ideias do livro. Mas ele retirou alguns minutos do dia para alimentar aquele projeto. Na nossa ótica, se eu quero ser escritor, tem que ser todos os dias. Ah, não, só escrevo ao fim de semana. Não é o ideal. Ah, mas ao fim de semana escrevo um dia inteiro. Era melhor repartir aquilo pelos dias. Cada vez que eu durmo, há um processo cognitivo que é assimilado e libera outras ideias, libera outro tipo de energia. Então, as nossas metas prioritárias, elas tendem a ter ações diárias. Tendem, não significa que seja mesmo assim, mas há uma tendência para que as ações sejam diárias. Então, se é uma ação diária, vai haver dias em que eu estou muito cansado, que eu estou exausto, e eu ainda não fiz a minha ação diária. Então, o que é interessante? Nós temos uma disciplina chamada disciplina sensorial, há de ser uma das masterclasses, que já foi no passado também, que é uma disciplina que não é repressora. Então, uma disciplina repressora diria: Kátia, custa o que custar, opá, vais lá, pagas o que tem que ser pago e acabou-se. Nem que depois morras a seguir, não importa. Tem que ser feito, não se fala mais nisto. Este é o tipo de disciplina repressora. Como é que é uma disciplina
mesmo muito comprometida, mas é sensorial. Ela toma em conta o nível de entusiasmo e motivação por um motivo. Vocês recordam-se na escola, quando gostavam muito, não é na escola, hoje em dia, quando vocês gostam muito de uma coisa? Por exemplo, eu ouvi no outro dia alguém, eu me especializo muito na área de comunicação e gestão de conflitos. Quando alguém diz alguma coisa e eu topo um padrão na gestão de conflitos, eu pego naquela informação que acabou de chegar e o meu cérebro faz assim, vai direitinho para a memória de longo prazo. É difícil esquecer aquilo. Talvez esqueça se eu nunca mais usar, porque a vida retira-nos aquilo que nós não usamos. Em tempos eu formei-me em economia, já não sou mais economista, já foi. Que eu não usei durante 20 anos, ficou só uma cultura geral residual. Mas se eu usar aquilo, passou logo para uma memória de longo prazo. Mas nós na escola, tínhamos que estudar aquelas matérias que nós não pedimos para estudar, o que é que acontecia? Nós estudávamos e depois esquecíamos 90%. E às vezes esqueci, 2 semanas depois do teste, já não sabíamos nada do que tínhamos estudado. Há quem argumente que sim, mas o exercício mental de aprender as matérias desenvolve o cérebro, de acordo. Só que quando nós trabalhamos em áreas que realmente nos interessam, que nos dão prazer, o nível de aprendizagem, o nível de agilidade é completamente diferente. Então, nesses dias que temos essas rotinas difíceis, a recomendação é colocar uma rotina que não seja penosa, que seja picar o ponto. Vou dar um exemplo. Tenho a nossa rotina, que nós fazemos respiratórios, fazemos mindfulness, meditação, fazemos limpeza emocional, reprogramação emocional, várias coisas que é digamos, uma rotina que nós fazemos diariamente. Há dias que eu faço aquilo em minutos. Eu só vou lá picar o ponto, que eu hoje estou num dia que eu não vou conseguir fazer mais. Eu vou respeitar o meu dia, mas vou manter o meu comprometimento. Isto é de grande nível de sensibilidade e de sabedoria. Então não é uma disciplina férrea. Eu ou morro ou faço isto. No pain, no gain. Não, na nossa visão, não é a melhor disciplina, não recomendamos. Nós brincamos até a dizer que é no brain. Agora, não pode é perder o comprometimento. Uma disciplina que é mais sensorial não é uma disciplina anárquica. Ah, faço só quando me apetece. Isso não é disciplina. Isso é falta de disciplina. Então, aquilo que preconiza uma disciplina sensorial é que ela é flexível. Se o meu corpo não quer mais, então eu vou reduzir, não vou dar mais. Mas eu vou manter o meu comprometimento de fazer sempre. Nem que seja mentalmente. Olha, hoje não consegui escrever o meu livro, mas mentalmente eu vou pensar no assunto. Mas a intenção de alimentar aquele projeto estava lá. Ficou clara esta ideia? Que isto é tudo muito bonito quando estamos a definir objetivos e bora lá. Mas depois no dia a dia não é isso que acontece, não é? Nós estamos à espera de que fazer aquilo sempre. Vai haver dias em que estamos meio adoentados. Então vamos definir rotinas básicas mínimas para quando estejamos em desaire emocional e em desaire físico e mental, enfim, quando estejamos muito cansados, exaustos, emocionalmente destruídos. Ah, ele roubou-me o coração, fica sem nada, levou tudo, ficou aqui um buraco no peito. Tá bom, então a seguir já cuidas do buraco, mas vai lá fazer a tua corrida, só que em vez de correr 10 km, corres 500 metros. Mas o facto de manter essa rotina, essa intenção, isso é impagável. É um nível de comprometimento que é um ato de poder que nós dizemos com a vida, que é eu comprometi-me com isto, eu faço. Não de uma forma cega, mas faço. E para isso vai ter que ser sensível, vai ter que ser dinâmico. E é muito interessante. Permita-me ter que dar aqui um golo no meu chá. Muito bem. Ficou uma rotina básica. Vamos definir mais ou menos, Nuninho? Não. Foi o mais ou menos? Não. Foi, não foi? Ah, não. Desculpa. Vamos definir as rotinas completas. A rotina ideal que eu gostava que eu acredito que neste momento é aquela que me leva ao melhor resultado. Qual seria a rotina que eu gostaria muito de fazer? Ou as rotinas que eu gostaria muito de implementar para alimentar essas prioridades que eu já defini? Agora não pense nas limitações.
Penso naquilo que seria o desejável. O ideal é que eu escrevesse 4 horas por dia. Quem já fez, alguns de vocês já fizeram, vamos comparar com as limitações. Tem jeito? Tudo casa ou não? O ideal era 4 horas, mas estou a ver aqui que eu não tenho tempo para isto. Dá para alterar alguma coisa para eu ter tempo? Dá para dar um jeito? Deixar de fazer uma coisa para investir nesta outra coisa? Dá para eu ser criativo e imaginativo para eu conseguir cumprir essa rotina, ou pelo menos conseguir colocar essa rotina de uma forma honesta? Dá para dar um jeito ou não? Se não der, vai ter que reafetar a rotina e ver a datas se mexe um pouco. Porque a vida é assim. Se todos fôssemos multimilionários e nós não precisássemos trabalhar para nada, cada um estava focado naquilo que é a prioridade do momento, que estaria muito ligado às paixões de cada um, e nós treinávamos aquilo 10 ou 10 horas por dia, não tínhamos mais nada que fazer. Mas isso é no Wonderland, não é? Ficou? Conseguimos definir rotinas ideais e as rotinas básicas. Eu até recomendaria que durante uma semana ou duas, enfim, dependendo do assunto, mas que faça só rotinas básicas, que se habitue a sentir que cumpriu por ter feito apenas uma coisa. É muito interessante quando, em vez de eu me cobrar por uma lista enorme de tarefas, eu apenas recomendo que nós apenas nos cobremos pelaquela ação, aquela tarefa que está ligada com esta prioridade. O resto eu faço o que eu conseguir, mas eu não me cobro por isso, pessoalmente. Ou seja, o compromisso está com as prioridades do Eduardo do futuro. O resto eu faço o que eu conseguir. Sou humano, falho, não tenho energia limitada, mas a minha prioridade do dia é esta. Então eu acordo logo possível que eu consiga colocar aquilo, coloco logo enquanto a energia está fresca. Não espero para o último para fazer a minha prioridade. Prioridade significa precisamente isso, é prioridade. Depois da prioridade eu vou até onde eu consigo. Paradoxalmente, isso aumenta muito, muito a produtividade. Porquê? Porque a partir do momento que eu sinto que já estou no lucro, aquilo dá uma certa leveza. Eu já fiz o que tinha comprometido, que era fazer aquela tarefa que está ligada à minha prioridade. A partir daí, eu faço o que eu conseguir, eu não me cobro por isso. Alguns têm que dar um pequeno tuning aqui, na visão que têm das tarefas, mas eu acho isso muito interessante. Houve um momento da minha vida em que eu colocava uma lista de tarefas tão insana que quase não me dava para ir à casa de banho. E aquele era o meu objetivo do dia. E é um objetivo, uma meta que estava colocada para sentir frustrada 90% dos dias. Porque já é quase insano conseguir cumprir aquilo, como se fosse uma. Tem que ser ao contrário. Eu tenho os meus objetivos prioritários, eu cobro-me pela minha ação que vai em direção àqueles objetivos do futuro. O resto é mais. Eu faço o que eu conseguir. Todos têm rotina. Vamos um pouco mais fundo. Tipos de paradigmas é que eventualmente eu possa ter e que ainda assim, mesmo com o objetivo definido, mesmo com as rotinas mínimas, mesmo com as rotinas, ainda assim eu sei que me podem boicotar. São coisas simples, mas verdade, e muitas pessoas têm. Todas elas são infantis. Nós, no fundo, somos crianças com mais idade. A criança que aprendeu que, sei lá, quando havia um problema, que ela calava-se, recolhia-se e isso ajudava a gerir o conflito. Um dia mais tarde, aliás, o adulto, quando chega a adulto, tem um problema, ele fecha-se e não diz nada porque aprendeu assim como criança. Então nós reproduzimos exatamente os mesmos comportamentos de crianças, só que temos mais idade, achamos que somos adultos. Somos as mesmas crianças, só que temos mais idade. Como é que é a sua relação com o dinheiro? Como é que são as suas crenças, por exemplo, afetivas? Acha que todos os homens são isto, que todas as mulheres são aquilo? Acha que o dinheiro é um vil metal? Esses paradigmas, eles impactam
muito profundamente na nossa capacidade de atingir essas metas. O ideal é que eu olhe para a meta e só vejo leveza, não vejo nada ali que seja erva daninha. Há vários livros que falam sobre estas limitações. Por exemplo, medo de falhar. Há pessoas que têm medo de falhar. Há pessoas que acham que têm que merecer para ganhar algo, que tem que haver um fator de merecimento, que a vida não lhes pode naturalmente trazer as coisas. Tem que ser difícil para lá chegar. Isso são questões limitantes. A própria pessoa se boicota. Vou recomendar aqui que vocês façam técnicas de mentalização. Mentalizar ativa lá uma parte aqui no nosso cérebro que é mais simples se eu disser assim. Por exemplo, quem já esteve grávida, temos aqui algumas mulheres, só via grávidas na rua. Estava grávida, só via grávidas na rua. Então, captava as grávidas todas da rua. Eu tenho uma amiga minha que adora Porsche. Sempre que vê um Porsche, ela vê um Porsche. Eu tenho certeza que alguns de vós passam por Porsche e nem sabem que aquilo é um Porsche, nem querem saber. Porquê? Porque quando nós dizemos ao nosso cérebro, meu querido cérebro, este é o meu toque de telemóvel. Tão, rão, rão. Podem estar 10 telefones a tocar. Eu sei que o meu está a tocar porque eu estou a ouvir o meu. Eu identifiquei-me com aquele toque. Então, quando existe essa identificação, o nosso cérebro é seletivo e vai nos trazer toda a informação que corrobora com aquela identificação. Isto é para o bem, isto é para o mal. Então, por exemplo, algumas das razões por que o mundo hoje em dia vive entre zeros e uns é a esquerda contra a direita, é não sei o quê contra não sei o quê, a noção que o mundo está dividido entre duas fações é precisamente por causa disso. Porque ninguém é nem tudo à esquerda, nem tudo à direita. As coisas não são assim. Há um degradê de opiniões, as coisas são muito mais ricas. Mas se nós não tivermos cuidado, a pessoa identifica-se com uma coisa e dá a impressão que só começa a ver aquilo. E, por exemplo, se eu disser assim, quantas coisas castanhas vocês conseguem identificar na vossa sala? Quantas coisas castanhas, vocês olhando para o vosso quarto, vocês conseguem ver agora? Quantas coisas castanhas? Mas contem, vamos lá, contar algumas. Agora eu pergunto-vos, contaram alguma vermelha? Não, né? Excetuando o Nuno. O Nuno tem uma sala vermelha. Mas contaram alguma vermelha? Não. Agora pergunto-vos, não houve ali uns cremes que foram como contagem de castanho igual? Era castanhos. Então, mais ou menos castanho já vai para castanho. Mesmo que não fosse mesmo castanho, quando nós nos focamos em algo, nós queremos cumprir esse algo. O cérebro quer cumprir isso. Então, mesmo que não seja castanho, era quase um castanho, já conta como castanho, porque eu quero encontrar essa solução. Então, mentalizar consiste em fazer isso, mas relativo àquilo que são as nossas prioridades. Como é que se faz? Este não é um curso de mentalização, mas basicamente eu tenho que alimentar imagens, pequenos filmes mentais, afirmativos, positivos, e não pode ser uma coisa falada. Não pode ser eu queria isto. Não, eu tenho que ver as imagens. Perdão. Eu tenho que ver as imagens daquilo que eu quero que aconteça. Ver as imagens no passado, já aconteceu, ou seja, eu quero que aconteça isto, acontece e eu já me vejo pós acontecer. E vamos juntar as imagens com o verbo, ou seja, dizendo aquilo que está a acontecer. Então, mentalização. Eu não vou conseguir explicar exatamente mentalização com muito detalhe. Eu acho que no YouTube deve haver alguma, se não, podemos marcar uma próxima, peçam lá no grupo e marcamos só uma de mentalização para conseguirmos mentalizar com muita qualidade. Mentalização é um assunto muito sério, muito, muito sério, tá? Molda as nossas vidas, só que nós não temos noção que nós mentalizamos o tempo todo. Como é que nós mentalizamos? Com o diálogo que nós temos connosco próprios durante o dia a dia. Ah, pá, és mesmo parvo.
Então é uma mentalização. Eu estou-me a condicionar, a pré-julgar-me por uma atitude que eu tive. Reparem que eu não assumi a falha, eu faço como quase o ego insufla e eu quero sentir-me mal porque eu falhei, ao invés de absorver a falha para que nunca mais aconteça através da aprendizagem de uma forma madura. É quase que fosse uma birra da criança. Ah, não fui bom o suficiente e agora faço birra porque falhei. Está bem, falhar faz parte. Então agora aprende para não falharmos mais. Ou seja, dar esse pulo de maturidade. Mas as pessoas continuam a fazê-lo. Nós continuamos a fazê-lo no geral. Então mentalizar faz parte. Então vou pedir que durante breves momentos agora, feche lá os seus olhos e mentalize os prioritários, feche os olhos, veja-se a atingir esses objetivos com as emoções pós-conquista, com a maturidade pós-conquista, já foi, já aconteceu, já pode ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo. Você sente, já está, já foi. Alívio, leveza, conquista, felicidade, o que seja, mas pós, não antes. Toda a transformação já ocorreu. Se for tiver dois prioritários, coloca um, depois coloca o outro, se forem três, coloca os três. E recomendação veemente: você acorda para a vida, fecha os olhos, em alguns segundos você constrói as prioridades da sua vida mentalmente. Vai desligar à noite, volta a fechar os olhos antes de passar para o lado de lá e faz uma nova mentalização. É muito fácil. Vou chegar atrasado, são 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto. Mentalização diária é relevante neste sistema. Sugestões: rever semanalmente estas metas, porque hoje em dia é o pontapé de arranque. Daqui a uma semana, se calhar, mudou tudo. É possível que algo que fosse prioritário agora já não é? Claro que sim. Há causas que nós compramos em determinadas circunstâncias, passado uns meses, olha, afinal isto não faz sentido, vou mudar tudo. E aí faz aquilo que se faz mesmo, desliga-se aquela meta, coloca-se uma nova, que pode estar focada na mudança ou numa outra coisa que virá a seguir. Isso faz parte da vida. Agora, quem não tem metas de curto prazo, principalmente, ou seja, metas do dia, o que é que eu tenho que fazer a seguir? Eu sei que é isto que eu tenho que fazer. Eu estou a tentar encontrar tempo livre para fazer isto. Nós perdemos muito ritmo, nós não conseguimos produzir, nós não realizamos e a vida passa por nós e nós não extraímos da vida aquilo que poderíamos extrair dela. Por indisciplina, não é uma culpa nossa, que a disciplina também é aprendida dos nossos pais, também é aprendida pela cultura onde nós nascemos e crescemos, mas como somos seres conscientes, dá para fazer um jeito e nós mudarmos algo que antigamente não éramos, mas agora passamos a ser. E isso faz-se através da criação de rotinas, especialmente aquelas rotinas quando a pessoa está muito cansada e eu vou lá para picar só o ponto. Pico o ponto, aquilo dá uma sensação depois de algum tempo, aquilo dá uma sensação de empowerment. Porque eu sei que eu estou comprometido e a cumprir aquilo que eu me planeei fazer. Isso eleva em grande medida a nossa autoestima. E a inversa é muito verdadeira. Amanhã vou fazer isto, depois não faço. Para a semana vou fazer isto, depois não faço. O próprio cérebro já não acredita nele, não é? A palavra não tem peso, não tem valor. Pronto, terminámos aqui o nosso tempo. O que é que podemos falar mais? Pode criar regras pessoais. Eu vou parar aqui a gravação para colocarmos agora outro tipo de questões, eventualmente mais pessoais, se alguém quiser colocar. E até já. Até uma próxima vez. Próximo mês também teremos uma masterclass. O tema será divulgado lá no grupo. Um beijo a todos.